Olá pessoal, no vídeo anterior falei sobre o parágrafo 3º do artigo 25 da Emenda Constitucional 103, que foi publicada agora no dia 13 de novembro de 2019, que trata da anulação de aposentadoria aos segurados obrigatórios responsáveis que eventualmente não fizeram as contribuições previdenciárias que deveriam ter sido feitas, não efetuaram os pagamentos, que poderão ter suas aposentadorias anuladas. Mas esse dispositivo, parágrafo 3º do artigo 25, já está sendo atacada por uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros e outras associações representativas, é a DIN número 6256, em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Mas, na ocasião, eu abordei também a questão dos empregados e trabalhadores avulsos que eventualmente trabalharam antes da Emenda Constitucional número 20, de 16 de dezembro de 98, tem comprovação do tempo de serviço, mas por uma razão ou outra, essas contribuições previdenciárias não foram recolhidas por quem deveria efetuar, tinha a responsabilidade de fazer o recolhimento e o pagamento dessas contribuições, que eram os empregadores ou tomadores de serviço. Para essas situações, esses segurados estão amparados pelo artigo 4º da Emenda Constitucional número 20, que assegurou direito adquirido a que esse período de tempo de serviço seja considerado também tempo de contribuição. Olha só o que diz o artigo 4º da Emenda Constitucional número 20. Observado o disposto no artigo 40, parágrafo 10 da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será considerado como tempo de contribuição. Em 18 de janeiro de 1999, foi editada a MP número 871, que alterou o artigo 96 da Lei 8.213/91, autorizando que o INSS fornecesse certidão de tempo de contribuição para aquelas pessoas, para aqueles segurados que se incluíam no artigo 4º da Emenda Constitucional número 20, ou seja, certidão de tempo de serviço equivalente à certidão de tempo de contribuição, tendo ou não contribuição para esse período. O que me chama a atenção, e eu quero falar nesse vídeo, é sobre o conflito que eu estou percebendo que está havendo entre o artigo 26 da Emenda Constitucional número 103/2019 e esse artigo 4º da Emenda Constitucional número 20. Porque, veja bem, o artigo 26 estabelece que é para ser considerados para fins de cálculo da média aritmética que definirá o valor do benefício de aposentadoria ou provento de aposentadoria, é para ser considerado 100% do período desde julho de 94 ou do início da contribuição para aqueles que se filiaram depois de julho de 94. Olha só o que diz o artigo 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do regime geral de previdência social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para as contribuições a regime próprio de previdência social e ao regime geral de previdência social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente,
correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência de julho de 94 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela data. Então, o que eu estou verificando aqui é que se não fizerem uma ressalva em relação a esse período de julho de 94 até 16 de dezembro de 1998, em que o tempo de serviço é considerado tempo de contribuição, mesmo que não haja efetivamente a contribuição previdenciária, nós vamos estar onerando o segurado, o trabalhador, por um débito que ele não provocou, por uma ausência de contribuição que não era de sua responsabilidade. Veja bem, de julho de 94 até a data, até 20 de dezembro, aliás, até 16 de dezembro de 98, que é a data da emenda constitucional número 20, transcorreram 4 anos e 6 meses, 54 meses. Então, suponha um trabalhador, uma trabalhadora que tenha trabalhado durante todo esse período e ela foi, ou ele foi à agência do INSS para obter sua certidão de tempo de contribuição. O atendente olhou no seu sistema de dados e viu que ele não tem tempo de contribuição. Trabalhou, tem registro de carteira, tudo, mas não tem tempo de contribuição. Ele vai dizer assim: olha, eu vou fornecer a certidão de tempo de contribuição para o senhor desse período de julho de 94 até 98, até dezembro de 98, por força do artigo 4º da emenda constitucional número 20, mas não tem nenhuma contribuição. O senhor tem um tempo de serviço que é equivalente, que é considerado também tempo de contribuição, por força desse artigo 4º, certo? Mas ao aplicar o que está previsto no artigo 26 da emenda constitucional número 103, nós vamos verificar o seguinte: vai integrar o denominador da fórmula, vai integrar esse conjunto de 54 meses, correspondentes a julho de 94 a dezembro de 98. Vai integrar o denominador. No numerador, que são colocadas as remunerações de contribuição, desde julho de 94 até o tempo de aposentadoria, não vai ter o valor correspondente àquelas 54 contribuições. Ou seja, isso vai impactar no valor da média e vai impactar negativamente, porque estarão sendo considerados tempos de serviço sem o correspondente tempo de contribuição. Isso não é correto, porque o artigo 4º assegurou que o tempo de serviço é considerado tempo de contribuição, mas eventualmente pode não ter a contribuição. O trabalhador não pode vir a ser prejudicado agora, por força desse artigo 26, considerar no cálculo da sua média, no cálculo da média para fins de definição de benefício de previdência, esse período em que não houve contribuição. Então, eu entendo que esse artigo 26 da emenda constitucional 103, ele não é auto-aplicável, porque está em conflito com o direito assegurado pela emenda constitucional número 20, lá no seu artigo 4º. Deve ser apresentada, deve ser expedida uma lei que faça uma ressalva em relação a essas situações. Para as pessoas que se enquadrarem nessas situações, o cálculo deve ser diferenciado, ou seja, não devem ser considerados os períodos sem a respectiva contribuição para fins de cálculo da média que definirá o valor do seu benefício.
Eram essas as informações que eu queria passar para vocês a respeito desse conflito que está tendo entre o artigo 26 da Emenda Constitucional número 103 e o artigo 4º da Emenda Constitucional número 20, em prejuízo do segurado, em prejuízo do trabalhador. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deem um like, inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo.